Swing wide your ancient doors, let a King of glory come in. Open up the gates, swing wide your ancient doors, let a King of glory come in. Open up the gates, swing wide your ancient doors. Open up the gates,
Almighty God, oh powerful one, King of glory, Almighty God, oh powerful one. Come on, let's worship Him. Lord, you're worthy. Vamos continuar a Lord, adorar. you're the King of glory. We worship you. Come on, just worship Him. Begin to pray in the Spirit. Vamos adorar. Hallelujah. Lord, we give you glory, you're worthy. Come on, with your own voice, worship Him, tell Him what He means to you. That He is Adore. the King of glory. Declare que Ele é Rei He dos is Reis. Adonai. We worship Ele é you, we Adonai. worship you, God. Lord, we worship you, your King. We give you glory, we give you honor, you alone are worthy. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, Lord Jesus. Come on, guys, stir it up. Vamos Just begin to despertar. worship Him. The King of Kings, Rei dos Reis. the Lord of O Lords. Senhor dos Senhores. He alone is worthy. Somente o Senhor é digno. You alone are worthy. Oh, Senhor, Tu és You are seated on the highest place, Tu és the Deus. Ancient of Days. Glória, Deus Santo, From everlasting to poderoso, everlasting, Pai. you are Não God. há outro Deus And so we como worship you this morning. Convidamos, meu Pai, Senhor, a Tua presença, meu Pai, para nos tocar. Convidamos a Tua presença, meu Pai, para nos tocar. Convidamos, meu Pai, Senhor, a Ti, Come on, meu let's Pai. worship Him. Let's Vamos worship Him. adorá-lo, vamos adorá-lo. Lord, you're Oh, worthy. Senhor, Lord, Tu you're és worthy. digno, Pai, Senhor, Lord, we bless your name. We bless your name. We bless your name, oh God. Hallelujah. Oh, Senhor, Hallelujah. outro Deus, meu Pai, compara-se a Ti, Pai. Bendito seja, meu Pai, o Seu nome, Pai. Tu és Deus, Tu és glorioso. Não há outro Deus, compara-se a Ti, meu Pai. Bendito seja o Seu nome, Pai. Meu Pai, escolhemos, meu Pai, Senhor, louvar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Escolhemos, meu Pai, bendizer a Ti, Pai. Escolhemos, meu Pai, exaltar o Teu santo e poderoso nome, meu Pai. Somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é Deus, Pai. Oh, meu Pai, convidamos a Tua presença, Pai. Convidamos a Tua presença, Pai. Manifesta, meu Pai, Senhor, o Teu poder, Pai. Manifesta, meu Pai, Senhor, a Tua glória, Pai. Oh, Senhor, somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é digno, meu Pai, Senhor, da adoração, Pai. Oh, Senhor, toda a glória, toda a honra, meu Pai, seja dada a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória, Senhor. Deus, convidamos, meu Pai, Senhor. Meu Pai, convidamos a Tua Thank you, presença. Jesus, you're worthy. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Thank you, Holy Meu Spirit. Pai, Senhor, por Tua bondade. We thank you for your Obrigado, presence meu in Pai, this Senhor, por Tua place. presença, Pai. Open up Obrigado, our meu Pai, eyes to Senhor, por see. Tua bondade, Pai. Open Obrigado, up Pai, our Senhor, eyes por to Tua see your misericórdia, glory. Pai. Oh, To see Senhor, your Tu és glory, Deus, God. Pai. Tu és Lord, digno, we Pai, bless Senhor, your de name. We bless louvor, your Pai. name. Oh, meu Lord, Pai, não há outro Deus, meu Pai, compara-se a Ti, Pai. Não há outro que nos Oh, Senhor, glorioso Yes, Tu és. Oh, Senhor, escolhemos, meu Pai, Senhor, exaltar o Teu santo nome, Pai. Oh, meu Pai, escolhemos convidar a Tua presença, meu Pai. Escolhemos, meu Pai, exaltar o Seu nome, acima de todo nome, Pai. Oh, Senhor, Tu és Your digno, mercy, Pai, your Senhor, grace, your kindness. We bless your name. We bless your name. We bless your name. We bless your name. Adonai, Adonai. Bendito seja o Seu nome. Bendito seja o Seu nome, Pai. Oh, Senhor, Tu és glorioso, Pai. Tu és maravilhoso. The Bible says, A Bíblia diz: I, John, was in the Spirit on the Lord's day, Eu, João, estava no Espírito no dia do Senhor and I saw. e eu vi. So, Holy Spirit, thank you Espírito Santo, agradeço. that today, as we are on this day where we come to gather to honor you, the Lord's day. Este dia que escolhemos para nos juntar no dia do Senhor. Thank you that we're in the Spirit Obrigado por estarmos no Espírito and we can see.
e conseguimos ver. Lord, open up our eyes to see. Senhor, abra os nossos olhos para que consigamos ver. Isaiah saw the Lord seated E- on the high place. Isaías viu o Senhor sentado And he no saw trono. the seraphim around his throne, the angels of God, Então viu os servos à volta do seu trono, os flying anjos back and forth, a aclamar, crying out, Holy, Santo, Santo, Holy is the Lord God Almighty. Santo é o Senhor Deus you alone are worthy Todo-Poderoso. of worship. Tu és somente digno de adoração. Thank you, King. Thank you, Lord. Obrigado, Rei. Obrigado, Who Senhor. is worthy? Who is worthy? Quem é digno? The Lamb of God, he is worthy. O Cordeiro de He Deus was é digno. slain. He Ele was foi risen. sacrificado, The Lion of the tribe of Judah, he is worthy ressuscitado e, to o receive leão all da the tribo de glory, Judá, digno de all the receber honor, toda a all the power, glória, all the honra, praise, todo poder, salvation, todo louvor, and a honor and salvação, praise belong to him. honra e louvor pertence So a we ti. worship your God this Portanto, nós te morning. oramos, Senhor, We honor your God. By the Spirit of God, pelo Espírito, Senhor. we have revelation. Nós temos a And revelação. we can see you. Conseguimos lifted ver up. sendo exaltado. So we thank you, O God, and we Nós honor you. agradecemos a Deus por In hoje. Jesus' name. Em nome de In Jesus' name. Jesus. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Amen and amen and amen. Amém. You know, we always love to, and we wish, we just dwell here. Então sempre a nossa intenção é permanecer neste ponto. As habitar Peter neste lugar. said, Lord, they just build houses and not go anywhere. Como Pedro disse, permita-nos And not even go construirmos down the casas mountain. e Let's just be in your presence. não queremos sair mais deste lugar, queremos estar na tua presença. We want to always be in his presence. Nós sempre queremos estar na sua presença. Amen. Amém. Well, thank you so much, worship team. God bless you. Obrigado, grupo de louvor. Pode sentar. Let's go ahead and Podemos tomar nos assentos. take our seats. Hallelujah. Amém. Praise you, Jesus. Amen and amen. Amém. So, a couple of weeks ago, I kicked off and we're talking about the Holy Spirit. Então, algumas semanas atrás, entramos no tema de falar do Espírito Santo. And we discussed a number of things. Então, discutimos número de coisas. And I landed on that the Holy Spirit is the gift of the Father. Então, eu falei de que o Espírito Santo é a dádiva do Pai. Bible talks about the Father of lights from whom all good things come from. A Bíblia diz que o Pai da luz, de quem todas as coisas boas So procedem. he's a good Father. He gives us good gifts. Ele é bom Pai e dá-nos Gives boas us dádivas. The gift of the Holy Spirit. Ele deu-nos a dádiva do Espírito Santo. The Holy Spirit is the third member of the Godhead. Então, o Espírito Santo é o terceiro membro da He's Trindade. God. Tem Deus. So there are not three gods, but Não existem três deuses, he's in mas three, obviously. So it's hard to comprehend então, how God exists within himself. é difícil de compreender como é que Deus existe But nesta Trindade. the scriptures make it clear Mas as escrituras tornam reais. that when Stephen was being stoned, Quando Estevão foi he apedrejado, lifted up his eyes ele olhou, levantou and he os saw olhos. Jesus standing at the right hand of the Father. Ele viu Jesus sentado à destra, à direita do Pai. So Stephen, full of the Holy Spirit, Então, the Bible says, Estevão, cheio do Espírito Santo, como diz a lifted Bíblia, up his eyes ele levantou, and ergueu he os saw olhos Jesus standing e at the ele right hand of the viu Father. Jesus sentado à direita do Pai. And Jesus forever E lives depois, to make intercessions for us. Jesus para In the sempre heavenlies, vive at the para right hand of the Father. interceder por nós nos céus à direita do Pai. So the Father and the person of Jesus, Então o Pai see them e a in the pessoa de heavens. Jesus sendo and vistas Jesus nos is coming céus, back again. e Jesus virá de novo. So who is at work here on the earth is the Holy Spirit. Quem está a operar aqui na terra é o Espírito Santo. He reveals Jesus to us. Ele revela Jesus a nós. He reveals the Father to us. Ele revela o Pai a nós. He walks with us. Ele caminha conosco. He guides us. He Ele nos leads us. guia, ele nos lidera. And in the last 2 weeks, Pastor Jason Então, nas últimas 2 semanas, o pastor continued to Gerson expound again on the Holy Spirit. continuou a And debruçar-se as sobre o I Espírito watched Santo. those messages online, Assim que eu assisti as he continued to mensagens say we de forma need virtual, the Holy Spirit. então continuamos a need dizer que the precisamos Holy do Spirit. Espírito Santo.
Precisamos do Espírito Santo. And last week he began to talk a little bit about the gifts of the Holy Spirit E semana passada ele começou a falar sobre os dons do Espírito and the Santo fruit of the Holy e Spirit. os frutos do Espírito Santo. Without the Holy Spirit, we can't make it. We Sem- can't make it without Him. O Espírito Santo não conseguiremos fazer nada. We can't do it. We can't make it without Him. Então não conseguiremos sem o Espírito Santo. So we talked about the fellowship of the Holy Spirit. Nós falamos Which is where- sobre a comunhão do Espírito Santo. I want to branch off here, and my iPad was misbehaving. That's why I was. Yeah, it's still misbehaving. Okay, here we go. No worries. So the Bible talks about the love of God, A Bíblia fala de que o amor de Deus, the grace of our Lord Jesus a Christ, graça de nosso Senhor Jesus Cristo and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito Santo be with you all. estejam com vocês And todos. if someone can find that scripture for me, that'd be great, Se because alguém my conseguir thing encontrar just essa misbehaved. escritura, here. para mim seria bom. So the love of God the Father. Então, o amor de Deus Pai, For the Father so loved the world porque o Pai amou de tal maneira o mundo that He gave His only Son de que Ele Jesus deu o seu único to filho die for Jesus us, para morrer so por that nós, whosoever will believe in Him para todo aquele que cresce shall not nele perish but have everlasting não life. pereça, mas tenha vida So the eterna. love of God. Então, o amor de Deus. And Jesus died E Jesus to morreu dispense the grace of God to para us, libertar a graça de Deus which is para the nós, unmerited favor, que é um favor não where we deserve to merecido, die. onde nós merecemos He died morrer. in our place Ele morreu por so nossa that we conta could live. para que pudéssemos viver. The chastisement Então, a culpa that brought us peace que nos trouxe a paz, fell upon Him. então, He received the punishment caiu sobre that ele. was due to us Ele recebeu a punição que so that nós we merecíamos could be forgiven. para que nós pudéssemos ser We could be perdoados, set free. We para could que be pudéssemos delivered. We ser could be liberated. libertos. This is the grace of Esta our Lord Jesus é a Christ. graça de nosso Senhor Jesus Cristo And the fellowship e a comunhão of the Holy do Spirit Espírito Santo be with you all. estejam com vocês So todos. fellowship Então, a comunhão, means that He is the person that you walk with, you talk então, with, a comunhão you live é a with. pessoa com quem tu interages, You ask the comungas, questions. tu fazes He's the one who questões, guides you. conversas, e é a pessoa que te guia. That word fellowship, Então, essa palavra comunhão, koinonia. Koinonia. And it talks about the part that someone has in something. então, The shares that someone has in fala da something. participação que alguém tem em algo. So he has shares Então, ele tem has a part participações, ele tem uma parte in what you're doing naquilo every que day, estás a every fazer instance. no He teu has a dia a share dia. Ele tem in uma what you're doing. participação naquilo que tu fazes. So if you are taking your walk along the beach, I know many people like Então, se walking estiveres along the a beach. caminhar ao longo da marginal, na praia, Yeah. He wants a part of it. ele também quer fazer wants parte to desse processo. participate. Ele quer He wants a participar. share in it. Ele quer uma participação So that you're like, nessa oh, Holy sessão. Spirit, thank you so much. You are so amazing. Onde tu dizes, Espírito Santo, So muito what do you want me obrigado, to tu do és today? maravilhoso. O que tu queres what que do eu you have in faça? mind? O que tens em mente? And people watch you talking to yourself, Então, as pessoas te observam a falar not realizing you're sozinho, talking to the Holy sem Spirit. You're notar, sem fellowshipping saber, with sem falar com o Him. You're Espírito giving Santo, Him a His ter place. comunhão com o Espírito You're Santo. giving Him a part. Então, estás a dar as You're os allowing passos Him para to ele. participate Estás a permitir que ele participe in your life. na tua vida. So this is the fellowship of the Então, Holy Spirit. esta que é a comunhão do Espírito A Santo. partnership, É uma a parceria, participation of the uma Holy Spirit. participação do Allowing Espírito him to have Santo. His part, His shares Permitindo que in ele the things tenha that you're doing. a participação He must dele have shares nas coisas que tu fazes. in your decisions, Ele precisa ter uma participação He must nas have suas shares, decisões. Ele deve ter uma in your participação understanding. no seu He must have entendimento. shares Ele deve ter a in participação your relationships. nos seus He relacionamentos. must have shares. Ele deve ter uma participação. Amen. Amém? So, did anyone find that scripture? 2 Corinthians 13. 13 verse 14. 2 Corinthians 13 verse 14. Então, segunda carta de Coríntios, capítulo The 13, versículo fellowship 14. A of the Holy Spirit. comunhão Thank you so do much, Espírito Pastor Jess. Santo. Obrigado, Pastor Jess. So today I want to, again, this topic we could go the whole year just talking about the Holy Então, Spirit. nós podemos abordar este tópico por um ano, somente falando do Espírito Santo. But Pastor Jason has allowed me to kind of wrap it up this week. Então, o pastor Gerson deu-me And um I'm grateful campo for para eu that. poder encerrar esta semana. Estou muito grato. And again, we're together with Matola today, so Então, hoje estamos reunidos com a great igreja da to Matola. be together, guys. It's É uma always exciting when bênção we estar aqui fellowship com together. vocês hoje. Amen. Amém. So I'm sure you guys will just catch on Então, espero que consigam the correr, catching.
apanhar. All right. So I'm going to look at some aspects of the Holy Spirit. Então vou abordar alguns aspectos do Espírito Santo. And I'm going to start with the work of the Holy Spirit when you are born again. A obra, The work of the Holy a Spirit. obra do Espírito Santo quando tu nasces de novo. And by this, I'm trying to show you what his work is, what his participation, so that you desire more fellowship with him. Então, para que possas When you see perceber that- qual é a participação dele nesse processo, para que possas ter desejo, ter mais He's comunhão com everywhere, ele. he's in everything. Ele está em tudo. Ele His está em todo job is to lugar. do many things into our lives. O trabalho dele é fazer muitas coisas nas nossas vidas. Then you are awakened to your need for him. Então, para que tudo isto, para que tu possas despertar a ansiedade Okay. de tê-lo na tua vida. So in the book of John, chapter 3, Livro de João, capítulo 3. verse 1 to 7, we have a Pharisee named Nicodemus, right? Então, no livro de João, capítulo 3, nós temos um fariseu chamado Nicodemos. And Nicodemus was a ruler of the Jews. O Nicodemos era um governante dos judeus. So he was quite a senior member of the synagogue. Ele era um membro sênior da sinagoga. But as he observed Jesus, Então, assim que ele observou Jesus, he realized that no, I'm a teacher, but this must be the teacher of teachers. então ele disse, não, eu sou um instrutor, um professor, mas este é o instrutor dos instrutores. He even perceived that perhaps this is the one we've been waiting for. Então, talvez ele em algum momento notou que talvez esse seja aquele a quem nós todos esperávamos. But he's not very sure. Mas ele não tinha muita certeza. So, in order to check it out, Então, por forma que ele possa averiguar, verificar, he goes by night ele foi durante o período da when noite, no one can see him. onde ninguém poderia ouvi-lo. And he goes to Jesus E ele foi ter com Jesus. and he says to him, Rabbi, which means teacher, Rabbi, Ele chegou e disse Rabi, que significa professor. we know that you are a teacher come from God. Nós sabemos que és um professor, instrutor que vem de Deus. For no one can do the signs that you're doing unless God is with him. Pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. And then Jesus answers him E Jesus respondeu a and ele. says, most assuredly, I tell you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ele diz, em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. So unless you're born again, you cannot see the kingdom of Então, God. a não ser que nasças de novo, não conseguirás ver o reino de Deus. Being born again is not a matter of going to church. Então, nascer de novo não significa que tu não significa que tu vais para a Someone once igreja. said, you can stay in a garage all you want, you'll never become a car. Então, alguém disse, tu podes permanecer no parque ou na garagem o tempo que You quiser, can nunca vais be tornar um carro. in the KFC kitchen all you want, you can never be a KFC chicken. Então, pode estar na cozinha do KFC, nunca pode ter uma galinha do KFC. So born again is not about being in church. Então, o nascer de novo não tem nada a ver com estar na It's about igreja. coming into a relationship. Então, tem a with Jesus. ver com o ter um relacionamento com John Jesus. 1 verse 12. Então, João capítulo 1, versículo For 12, to whoever believed him, diz para que todo aquele que crê whoever nele, received Jesus, todos aqueles que o receberam He gave them Jesus, the right to be ele deu called o children of direito God. e deu o direito de ser chamado de filhos de Deus. So Jesus says, unless you are born again, Jesus disse que a não ser que nasças de novo, you cannot become a child of tu não God. podes tornar filho de Deus. And then Nicodemus didn't understand what he's talking about. Então Nicodemos não percebeu, So he Nicodemos não says, percebeu o que ele estava how can I dizendo. be born when I'm Entende? already old? Como é que eu posso nascer de novo enquanto já sou velho? How can I need more when I'm already a teacher of the law? Então, como é que eu posso querer mais se eu já sou um instrutor da lei? How can I be born again if I've already been attending church for 20 years? Então, como é que eu posso nascer de novo se já tenho participado da igreja por mais de 20 anos? And then he says, how can I enter a second time into my mother's womb and be Então, born? e ele questionou, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer de And novo? Jesus answered and said, assuredly I say to you, unless you are born of water and the Spirit, Então, and the Holy Spirit, you cannot enter the kingdom of God. Unless you are born, which is verse 5, of water and the Holy Spirit or the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. então, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Water here is, talking about the baptism in water. Então, a água aqui fala sobre o batismo nas águas. Because John the Baptist says, Porque João Batista disse, I baptize you with water eu vos batizo for the com repentance água of sins. para o arrependimento dos vossos But one is pecados. coming who will baptize you Mas with the Holy virá Spirit. aquele que vos batizará no Espírito Santo. So
So he's saying, unless you are born again of water, unless you are baptized into the repentance of sin, Então diz que a não ser que és batizado nas águas, no arrependimento do pecado. and unless you are born again of the Spirit of God, Então, a não ser que sejas nascido do Espírito de Deus, you cannot enter the kingdom of tu não God. podes entrar no reino de Deus. For what is born of flesh is Porque flesh, o que nasce da carne é carne, and what is born of spirit is spirit. mas o que nasce do Espírito é Espírito. So do not marvel that I'm saying to you, you must be born again. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. So again, this is affirmed in Romans chapter 8, verse 9. Então isto realmente de novo, Romans 8, verse 9. é afirmado no livro de Romanos. So versículo today, be taking notes. 9. Hoje é melhor tomar I'm notas. okay with taking notes on devices as long as you're not on WhatsApp. Então, eu estou confortável em tomar notas nos vossos dispositivos, mas porque eu não quero que estejam no WhatsApp. And in fact, I'll ask Celestino to be taking videos of everyone's. Eu vou pedir Celestino para tirar vídeo das pessoas para ver. No, I'm just joking. So, so that we can see whether you're on WhatsApp or you're taking notes. Para ver se estás no WhatsApp ou estás realmente a tomar But the notas. Holy Spirit knows. Mas o Espírito Santo, ele sabe, Amen. Because He's Amen. here with us. porque ele está aqui conosco. So, however, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to Him. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. So, when you're born again, Então, quando tu nasces de novo, it is the Holy Spirit who gives birth to you. é o Espírito Santo que te concebe, Because the Spirit gives birth to Spirit. porque o Espírito é que concebe o Espírito. When you receive Christ, you become alive to God. Então, quando recebes a Cristo, tornas-te vivo para Deus. It is the Holy Spirit that does that work. Então, é o Espírito Santo que faz esta obra. In fact, here's how it has been put. Desta forma foi colocada. The Father O Pai, wills it. He ele wills it. ele tem a The Father vontade. envisions it. Ele He que wills it. He purposes it. ele que cria o propósito. A Because it says finalidade. that unless the Father draws you, you cannot come to Então, Jesus. porque diz que a não ser que o Pai te puxe, então tu não virás So a the Jesus. Father wills it. Então o Pai He é que, purposes it. é que ele dá o propósito, a instrução. And then the Son, Jesus the Depois o Son, Filho, Jesus o speaks Filho, it. ele fala. He speaks it. Ele fala. And then the Holy Spirit Depois o Espírito Santo, implements and acts it. ele Puts it implementa into e age, practice. e ele coloca Makes em it ação. happen. Ele faz com que as coisas aconteçam. So that's why it talks about in Genesis 1, verse 1, which Pastor Jason mentioned, Então é por isso que fala no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como o pastor Gerson mencionou. that in the beginning, the earth was chaotic Então diz que no início a terra era um caos. and darkness was over, was over the earth and the Spirit of God was hovering over the waters. Então a escuridão estava no mundo e o Espírito de Deus pairava sobre ele. So the Father willed it. Então He purposed it. então o Pai ele te criou a vontade, o That propósito we must create. de que devemos criar. We must speak light. Então devemos declarar a luz. So He purposed it. Então ele teve essa intenção, esse And then propósito, Jesus the Son esse objetivo. E Jesus, o Filho, is the word that was spoken. é a palavra Let que there foi be light. declarada, que disse que haja That's why it luz. says in John chapter 1, verse 1, Então, se in the formos no beginning livro was de the João, Word, capítulo 1, versículo 1, diz que no início Word era a was palavra. with God. E The a Word was palavra God. estava com Deus e era and that word Deus. was the light. E esta palavra era a luz. So Jesus is that word that was spoken. Então, Jesus é aquela He spoke palavra it. que foi declarada, falada. And it's the Holy Spirit E o Espírito Santo who made it happen. que fez com que as Who coisas enacted it, acontecessem. who Ele brought forth agiu. the light. Ele trouxe efetivamente a luz. So when we're born again, Quando nascemos de novo, it is the Father who draws us. então é o Pai It is que his nos desire. puxa. Ele, que é o desejo He dele. desires that no one be lost. É o desejo do Pai de que ninguém se perca. He desires to draw us to Himself. Então ele He desires to see us deseja saved. de nos atrair a Ele. wills it, Ele he quer nos purposes ver it. salvos. He draws Ele us. tem essa vontade, esse propósito. Ele nos puxa, Ele nos chama. And it is by the word of E é God. pela palavra de It Deus. is by Christ, É by the por word of Cristo, God, pela palavra de Deus, that we hear the de word. que nós ouvimos a palavra. For faith comes by hearing, Porque a fé vem pelo and hearing ouvir. by the word of God. E ouvir vem pela palavra de So Deus. He is the word that is spoken, Então, Ele é a palavra que é but declarada. it is the Holy Spirit
Spirit Mas efetivamente o that gives Espírito birth to Santo Spirit. que It is concede Him o that takes that Espírito, word and Ele enacts it que and brings pega essa life palavra que to your age spirit. nela e traz vida ao Espírito. Because you're not of the flesh, but you're in the Spirit. Não somos da carne, mas do If Espírito. the Spirit of God dwells in Então, you, verdadeiramente o Espírito de Deus habita em if vocês. anyone does not have the Spirit of Então, Christ, se alguém não tiver o Espírito de he Cristo, does not belong to Him. não pertence a Ele. So it's not like joining a society Então, isto não é não estamos a nos juntar a where you uma read the sociedade provisions. You read the provisions, onde, the Constitution, então, onde nós lemos a and then say, I Constituição, agree with this. onde nós And then you aceitamos, sign. dizemos concordo com esta Just as a matter Constituição e of assinamos, mental understanding. como apenas um fato de um entendimento que No, nós being temos. born again is beyond a matter of mental understanding. Então, nascer de novo vai para além de uma decisão It is mental the que nós matter, a tomamos. matter of receiving the Word of God. É uma questão de receber a palavra de It is Deus. a matter of the Holy Spirit É uma questão do Espírito Santo making you new in the inside man. transformando, fazendo-te It is a novo work of dentro the Holy do, Spirit. do homem interior. É a obra do Espírito Santo. And in fact, it then says Por acaso até diz, in 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought with a price. Therefore glorify therefore glorify God in your body. Amém? Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim a palavra. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. So the Holy Spirit makes his home in us Então, o Espírito Santo faz a sua habitação em nós, ele habita em when we nós receive Jesus. quando nós recebemos a Jesus. And he makes our spirit man alive. E ele faz com que o nosso homem espiritual torne-se vivo. We are not our own. Não pertencemos a nós We belong mesmos. to him. Nós Because pertencemos on a the day ele. that we gave our life to Jesus, Porque the no- Holy Spirit made his home in us. Porque We o are the temple dia of the Holy que Spirit. nós já aceitamos a Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. E nós somos o templo do Espírito Santo. And that's why in this same Corinthian scripture, É por isso que nesta mesma escritura de Coríntios, it is very strong and it's talking about, so therefore don't engage in sexual immorality. então é muito forte até o ponto que ela diz que não se engajam na imoralidade sexual. Because no sin affects the body like sexual immorality. Então, porque não existe nenhum pecado que afeta o corpo como a imoralidade sexual. And he says, don't do that E ele diz, não faça isto, because you are not your own. porque tu já não pertences That mais a same ti body, mesmo. Esse mesmo When you have corpo, given your life to quando Christ, deste a tua vida a is Cristo, the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit tornou-se dwells in o you. templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em ti. So when we get born again, Então, quando tu nasces de novo, it's the Holy Spirit who makes our spirit man alive. o Espírito Santo é que torna o homem espiritual vivo And de the Holy novo. Spirit dwells in us. E depois o Espírito Santo vem He makes a habitar home em in nós. us. Ele faz We uma become a habitação em temple, nós. the temple of the E Holy tornamos o templo, nossos corpos tornam-se o templo do Espírito Santo. So when we're born again, Então, quando nós nascemos de novo, the Holy Spirit o Espírito Santo, testifies with our spirit ele testifica com o nosso espírito that we are children of de God. que nós somos filhos de Deus. So that is Romans chapter 8. Verse 11. Romanos capítulo 8, I'll start from there. 11. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim a palavra. Agora, se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do espírito dele que habita em vocês. So when you give your life to Jesus, Então, quando tu dás a tua vida a Jesus it is like Jesus, e tu dizes, Jesus, come into my life. venha a minha vida. It's actually the Holy Spirit who comes and makes his home in you and makes Christ alive to you. Efetivamente, o Espírito Santo que vem habitar em ti e torna Cristo vivo para ti. The Spirit O Espírito who raised Christ from the dead, que the Holy Spirit. ressuscitou o Cristo dos mortos, o Espírito Santo. And this is so exciting for me because look at that. Look at what the Holy Spirit does. Então, olha para o que o Espírito faz. O That Espírito even Santo faz. Christ, when he was dead, Então,
When Christ was dead, Quando Cristo estava morto, it is the Holy Spirit é o Espírito who Santo raised him que from the dead. ressuscitou a ele dos mortos. And if the same Holy Spirit who raised Jesus from Então, the o dead mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, makes his home in us, ele faz a sua habitação em nós. will he not give life to us Será que ele não dará vida a nós when he dwells in us? quando ele for habitar em nós? So when you become a child of God, Então, quando nos tornamos filhos de Deus, you are the temple of the Holy Spirit. tu és o templo do Espírito The Santo. Holy Spirit makes a home, he dwells in O you. Espírito Santo faz a habitação em ti, ele habita em ti. So verse 12 Então, no versículo of 12, Romans chapter 8 says, so then, brethren, we are not under obligation. So then, brethren, we are under obligation not to the flesh to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. amém? Começando do versículo 12, Romanos capítulo 8, diz assim a palavra: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. So this discussion is coming from Romans chapter 7, Então essa discussão vem de Romanos capítulo 7, where Paul is struggling onde o Paulo tem dificuldades. and he's saying, I've seen that the law is good, Ele diz que eu vi, que notei que a lei é boa, but the law could not make me good. mas a lei não consegue me tornar bom. So the law is good, A lei é boa, the law of the word, the law is good, a lei da palavra é muito boa, but the law itself, even if I was reading it, no matter how many times I read it, it couldn't make me good. então a lei por si só, mesmo lendo ela não tem o poder de me tornar bom. Because I see another law at work Porque eu vejo em contrapartida uma outra lei a operar em in mim, my flesh. na minha carne. My flesh refuses to obey that A law, minha refuses to obey the word of God. carne recusa-se a obedecer a palavra de Deus. So a esta lei. I'm in conflict. Então eu estou nesse I know the good I must nesse do. conflito. I know the good I must eu do. sei qual é o But bem I que eu devo find fazer, myself powerless mas to do it. eu me encontro sem forças para poder Because executar nothing essa lei, good is in my flesh. porque nada de bom está na minha carne. So he's struggling. Então ele está com And he's essa saying, dificuldade. how can I Ele diz, como é que eu posso live according to what the word of God is saying? viver de acordo com o que a palavra de Deus diz? Because I know it's good Porque eu sei que é boa, But I'm just failing. a lei é boa, by reason of the weakness of my flesh. mas eu fracasso, não consigo implementar por causa da fragilidade da minha carne. So he's got this struggle. Então ele tem este desafio, And that's how we get to Romans chapter 8. Então é daí onde ele chega no Romanos capítulo Starting from 8, verse 1. começando do versículo 1. That says there's now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Diz que já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Because he's Jesus, condemning himself. porque ele está a condenar-se a Oh, si poor mesmo. me. Oh, I've pobre, become a child of eu God. tornei-me filho de I know Deus. what the word of God is Eu saying. sei que a But palavra de I'm Deus failing diz, to do mas what it says. eu não consigo fazer Because o que ela my flesh diz, porque a is minha weak. carne é fraca And there's nothing good e in não my existe flesh. nada de bom na minha carne. So is it now me who's doing it Então, when it's my será- flesh? então não sou mais eu a fazer, mas é a minha carne. What solution do I Então have? qual é a solução que eu tenho So nessa he's situação? struggling and he's condemning Então himself. ele está nessa dificuldade And the e Bible then condena-se says, no, a si there's mesmo. no condemnation. E a Bíblia diz, não If existe you are in nenhuma Christ Jesus. condenação se estiveres em Cristo Jesus. And he says why? E ele diz por Verse quê? 2. No versículo 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus has set you free from the law of sin and death. libertou-te da lei do pecado e da morte. So a law Então uma lei is something you cannot put aside. é algo que não podes colocar de lado. Though I've seen some so-called prophets that walk on air. Então eu já vi alguns profetas que dizem que andam no ar. That's a lie. Isso é uma mentira. So you cannot put aside the law Não podes colocar de lado a lei. to just say, you know what, I'm going to suspend gravity, guys. Então diz que vou suspender a gravidade. But what you can do Mas o que tu podes fazer is you can introduce another law é que tu podes introduzir uma outra lei, that is a higher law que é uma lei acima, to cause superior, you to disrupt or to escape from the other law. que faz com que tu possa ter a ruptura ou sair dessa lei. You introduce a superior law. Então tu introduzes uma lei superior So to overcome gravity, que vai vencer a gravidade, heavier than air mais pesada do que o ar, vehicles veículos flying. a voar. Are you getting it?
Like if you've seen the A380, it's like a double. It's like Então, 550 people in the plane. Então, se for It's ver um loaded avião with luggage. A380, tem vários pisos. And it's heavier than air, definitely. Ele é mais pesado que o ar, But it can fly in the air. mas pode voar, sobrevoar sobre o ar. So how is it dealing with gravity? Então, como é que está a lidar com a Because gravidade? there's a higher law, the law of thrust. Então que é uma lei que vai para acima, uma lei do impulso. The law of lift. Então, a lei do levantar, do It introduces erguer-se. a higher law Então, introduz uma lei superior to overcome the law of gravity. para vencer a lei da So in gravidade. verse 2, Então, no versículo when the Holy 2, Spirit comes into our quando o lives, Espírito Santo vem em nossas He brings vidas, about certain laws ele traz certas leis that are higher than the laws of sin and death, que estão acima da lei do pecado e da that are morte, higher than the laws of the que flesh, estão that put acima us da under, that lei bring us da under. carne, que colocam-nos subjugados. It brings the law of the Spirit of life. Ele traz a lei do In Espírito da Christ vida Jesus. em Cristo Jesus. He brings that life. Ele traz esta vida. And He enables us now Ela nos capacita. to begin to overcome the works of the flesh and begin to Que live according to capacita-nos a the vencer desire as of God, obras according to the word of da God. carne e faz com que nós possamos viver de acordo com a palavra de Deus. But it takes a participation Mas requer uma participação and a fellowship. e uma comunhão. It takes a giving away of shares to Him. Requer conceder a participação para Ele. It takes going to Him and saying, you know what? This one I've just failed. Então requer I can't dizer do a it. Deus, eu já não I consigo can't fazer do isso, it não on my consigo own. I can't do fazer, it without you. não consigo fazer por mim só. He says, so I'm handing it over to you, Por Holy isso Spirit. eu entrego a Ti, Espírito Yes, I Santo. see what the word of God is Eu, saying. sim, eu vejo que a palavra de Deus Make diz, it alive in me. mas faça com que torne Introduce viva a em mim, law of the Spirit of life, traga a lei da Espírito da overcome vida the works of the flesh. para vencer as obras da carne. which is what is he saying in verse 12. É isso que ele diz no versículo 12. That brethren, we're not under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live by the Holy Spirit. Então diz, portanto, irmãos, no versículo 12, Romanos capítulo 8, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos sujeitos a elas. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Yeah. So this is the Holy Spirit Então é o who you Espírito must Santo partner with, who you que must nós lean on, devemos, who you must have devemos ter conversation essa with, parceria, ter essa who must have interação. participation Devemos permitir que tenha essa participação in making those promises para fazer com que essas promessas, of life, essas promessas de vida, of holiness, de santidade, be a reality in your life. tornem-se uma realidade na sua vida. Because it is Him who puts to death Porque é Ele que mortifica the works of the flesh. as obras da carne. And we're led by the Holy Spirit. E somos liderados pelo Espírito Santo. When we receive Jesus, you are led by the Holy, you are the sons of God. You are Então, led somos by the liderados Holy pelo Espírito Spirit. Santo, somos filhos de Deus, somos liderados So it's pelo not enough just to receive the Holy Spirit, Então to não receive basta Jesus, somente receber Jesus, but you have to allow yourself to be led by Him. mas tu deves permitir ser liderado por Ele. What do you want? O que é que tu queres? What do you want me to do? O que é que o Senhor quer que eu Help faça? me. Ajuda-me. Here I am. Eis-me aqui. I surrendered to Eu you. me rendo a Ti. Here's the word I've read. Aqui é a palavra que acabei de Make ler. it true in me. Faça com que ela torne-se verdadeira em mim. You need that fellowship Precisa dessa comunhão with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. For verse 15, No versículo 15. for you have not received a spirit of you've not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you received a spirit of adoption, as sons, by which we cry out, Abba, Father. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: Pois vocês não receberam o espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Fear is a spirit. O medo é um espírito. And may God deliver us from the spirit of fear. Que Deus possa nos libertar do espírito do medo. But we have not received the spirit of fear, Mas nós não the spirit of recebemos slavery.
Nós não recebemos espírito do medo ou de escravidão. But when the Holy Spirit gave birth, the Holy Spirit gives birth to spirit. Então- He gives birth to not a spirit of fear, but a spirit of sonship. O Espírito de Deus, ele não concebe o espírito do medo, mas o espírito de filiação que clama Abba Pai. Your spirit was made new. O teu espírito tornou-se It's a novo. spirit of sonship. Então é um espírito de filiação. That's why you can cry out, Abba, Father. É por isso que nós clamamos Abba Pai. Not by people saying, say Abba, Father. Então não por pessoas dizerem diga Abba Pai. You know, when a child is young, they'll say Abba, Father. Então, and you want não, him to quando- say Father to you, right? Say Então- Say Father. Então não é uma situação que tu dizes à criança diga Pai, chama-me de Pai. Não. No, the way we've received the spirit A forma of como recebemos adoption o espírito de adoção, is such that from within us ourselves, ele desperta dentro de we nós. recognize God. Nós As our reconhecemos a Father. Deus como nosso And as we look Pai. at him, we say, E Abba, Father. E assim que olhamos para ele, dizemos Abba Pai. Because it's coming from within Porque us. vem de dentro de nós. That's why worship sometimes is difficult. Sorry? That's why worship is difficult É sometimes. por isso que a For adoração some por vezes é people. difícil para algumas pessoas. Because you can't see the revelation of what's going on. Então, porque não consegues ver a revelação Or do que está you can acontecendo. see and hear our songs and people jumping around and like Então, what's podes going ouvir on. a canção, as pessoas a saltar, a louvar e questionam o que está acontecendo. No, you need to say, God, Então, tu tens de dizer, Deus, I've received the spirit of adoption. eu recebi o espírito da So I want a adoção. revelation of you, Father. Eu quero uma revelação de ti, Pai. So as people are worshiping and E saying, oh, glory to God. assim que as pessoas verão adorar, I can also dizer, see glória, this. de, glória I a can have a Deus. revelation of Eu it. também quero poder ver, I can ter a perceive the revelação. Father. Eu quero poder conseguir contemplar o Pai. And I like it because it actually says a spirit of adoption. Porque eu gosto da forma como diz o espírito de adoção. And it doesn't say by which we whisper. E não diz pelo qual nós sussurramos. It says by which we cry out. Mas diz porque nós, por aquilo que nós By which clamamos. we cry out. Nós clamamos. Abba, Father. Abba, Pai. Because it's a spirit of sonship. Porque é um espírito de filiação. So the spirit, Então, o now espírito. talking about the Holy Spirit, Agora estamos a falar do In verse Espírito, 16. o Espírito Santo, versículo himself testifies with our spirit that we are children of God. No versículo 16, Romanos 8, diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito Ok. que somos filhos de Deus. So you see what's happening here. Então, conseguem ver o que está acontecendo aqui? It's not saying that the Holy Spirit testifies that we are children of God. Então, não diz aqui que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. No, the Holy Spirit Então, diz: o Espírito Santo testifies testifica with our spirit com o nosso Espírito that we're children of God. que nós somos filhos de Deus. So that means it's via. Então, significa que That means it's giving revelation está a dar revelação. to your spirit, Ele man, está a dar revelação ao teu homem that you are a espiritual child of God. de que tu és filho de The Deus. Holy Spirit O Espírito testifies Santo with your spirit, testifica com o meu espírito. giving that testimony to your Ele spirit, dá aquele testemunho so ao that meu you end up by espírito saying, para que eu I am a possa child of God. chegar à conclusão efetiva de que eu sou filho de Deus. This is the work of the Holy Spirit. Essa é a obra do Espírito Santo. And if we are children, E se somos filhos, we are heirs also, também somos heirs herdeiros. of God, Herdeiros de fellow heirs Deus, with Christ. co-herdeiros If com indeed we Cristo. suffer with Him, Se de fato we shall sofremos also com be Ele, glorified with também Him. com Ele seremos glorificados. So it's the Holy Spirit Então é o Espírito Santo who brings that understanding. traz este entendimento. Because it's a fellowship. Porque é uma It's a comunhão, partnership. é uma parceria. He nudges you Ele toca. and he says, did you know? E diz, será que não sabes? Será que Did you sabes? know that, Não that sabes the que- promises of God are yes and Que amen? as promessas de Deus são sim e amém. They are always yes. Elas sempre são sim. All you need to answer is just amen. Tudo que precisa responder é dizer And he amém. nudges you and says, do you know? Então depois diz, Do pastor, you know não that, sabes. that peace, Então não sabes que essa and healing paz, a paz, is a your cura portion? é a tua porção. that you can actually be given peace? E tu pode até ter a That paz surpasses all que understanding. transcende todo o entendimento. He says, do you know? Mas não sabias que So he makes us know what is our heritage, what Então, inheritance we have. Ele faz-nos conhecer a herança, nossa herança, a herança que nós temos. That's why even Ephesians, É por isso que em he Efésios, says, I pray that you may have the spirit of wisdom and revelation. então por isso que The Holy Efésios diz que Spirit. eu quero que tenham o espírito de sabedoria e revelação That do you may Espírito know. Santo, para que saibam The inheritance da herança among the saints to which you are dentre called. os santos pelo qual foi chamado. So it means that you're not left out. Significa que tu não és deixado de lado ou para You know, trás. people talk about being alone in a crowd. Então as pessoas falam de estar isolados, And if I sozinhos could, if I could, dentro da if I multidão. could picture it in one of those videos, which a fast video. Então, se You eu know, for those ones that they accelerate and then you see então, you are se for standing, but everyone else is moving fast. Então, se for a ver aqueles vídeos em que
põem a correr. And you como feel like I'm alone. Tu vês muitas pessoas à Everyone's volta a just doing correr, what they're mas doing, but a I'm pessoa alone. está sozinha, estática. E No, no, notas, no. estou sozinho. No, he says the spirit of wisdom and revelation. Então ele diz, não, o espírito de sabedoria e revelação. So that you may know your inheritance Ele diz para que tu conheças o conhecimento da tua among the herança saints. dentre os santos. So it's not enough to just see others moving around, Então being não é blessed, suficiente ver os outros praising God, andarem, a ser understanding who God abençoados, is a and louvar, a having saber quem fellowship. Deus é e ter a comunhão com Deus. The spirit of wisdom and revelation O espírito de sabedoria e revelação. shows you that you're also part of it Então ele te mostra That you também also que have tu an fazes inheritance. parte, que também tens uma herança in Christ em Jesus. Cristo Jesus. Amen. Amém? Galatians 4, verse 4 to 7. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7. Man, if you ask the Holy Spirit to show you, Então, se pedir o Espírito Santo que te mostre, you begin to see Him everywhere e vais começar a ver ele em todos os in the lugares, scriptures. nas Escrituras. So Galatians 4, verse 4 to 7 says, and when the fullness of time had come, we're talking about this dispensation of Jesus Christ, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying out, Abba, Father. Therefore, we are no longer slaves, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Amém? Gálatas capítulo 4, começando do versículo 4, diz assim a palavra. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, a dispensação de Jesus Cristo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção, para que recebêssemos a adoção de filhos, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Hallelujah. Amém? Hallelujah. Amém? I never ask for hallelujahs a lot, but this time I'm asking for hallelujah. Hallelujah. Amém. Because it's just so amazing Porque é and so tão exciting. maravilhoso e é animador. You know, in Galatians, they're just repeating the same thing again. Então, em Gálatas, repete a mesma That when you coisa. are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your heart. Então, quando tornamos The Holy filhos, Spirit ele enviou makes his o home in you. Espírito do seu Filho em nossos corações. O Espírito Santo vem habitar em ti. And you cry out, Abba, E Father. clamas, Abba, Pai. Because you're no longer a slave, but a son. Porque já não és mais escravo, mas sim And if you're a filho. son, if you're a child, Então, se tu fores then you are filho, an heir então tu és of herdeiro God. de Deus through Christ. através de Cristo. Amen. Amém? So the Holy Spirit, He gives life. O Espírito Santo, ele dá vida. John 6, verse 63. Write it down because I want you to have these verses. You can refer back to them. Então, João capítulo 6, versículo. John 6, verse 63 says, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words I've spoken to you are spirit and they are life. Okay? Amém? João capítulo 6, João capítulo 6, versículo 63, diz assim a palavra. O Espírito dá vida. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. So the Holy Spirit gives life. The flesh profits nothing. Então, o Espírito Santo dá vida e a carne não tem nenhum proveito. So when you have received Jesus, Então, quando tu recebeste Jesus, then walk by the Spirit. então ande pelo Espírito. Walk led by the Holy Spirit. Ande liderado pelo Espírito Santo. In fact, in Galatians, Por acaso, em Gálatas, he asks the question and says, who has bewitched you? Which is, they just go there in, let me open it. Hold on. Galatians chapter 5. Is it 5 or 3? 3. Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3. So here's what it says. And it's a bit of a rebuke, and it's like, guys, where are we missing it? Então, aqui era uma repreensão, mas onde é que nós falhamos? Because you've entered into such privilege. Porque vocês entraram por um grande privilégio. You've entered into such a sweet spot. Vocês entraram num The ponto best tão place bom, that you could be placed. o melhor lugar onde vocês poderão estar And he says, posicionados. so to find you not aligned to it anymore. Então, é muito estranho encontrar-vos de novo, que vocês não estão mais alinhados. Paraphrasing, he A says, parafrasear, it must be witchcraft. ele diz que deve ser o curandeirismo.
You see how Africans do. Yeah, there's no way. This must be witchcraft. Então não é possível, isso só pode ser curandeirismo. So that's what he says. É isto que ele diz. It must be witchcraft. Deve ser um curandeirismo. He says, you foolish Galatians, who has bewitched you? Então diz, vocês loucos Gálatas. Before quem your vos very enganou? eyes, Jesus was clearly proclaimed as crucified. I would like to learn one thing from you. Did you receive the Spirit, the Holy Spirit, by works of the law or by believing what you heard? Are you so foolish that after beginning by means of the Holy Spirit, you are now trying to finish by means of the flesh? Amém. Gálatas capítulo 3, começando do versículo 1, diz a palavra: Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. So he's saying, hey guys, when you received Jesus, Então, diz, the vocês- Holy Spirit came into your life. Quando vocês receberam Jesus, o Espírito Santo veio em vossas vidas. And it means that you still need to continue to depend and lean on Him. Então isso significa que vocês devem continuar a depender e apoiar-se nele. You know, a story is told. Então, hoje uma história que foi contada. This girl was just so excited to be getting married. Então, esta mulher estava tão And- animada em casar-se. Man, was she excited. Ela estava tão animada. So she did a big, they're called what? Kitchen tea party. Kitchen what? She did a big kitchen tea party. Ela fez Party tea kitchen. Então, I'm not sure. fez Did one ela of those. fez grande chá de panelas. And usually has pretty colors and Então, whatever. tem Yeah. uma festa cheia de Big one. cores. Fez uma grande festa de chá Yeah. de panelas. And then she prepared for a wedding. Depois ela preparou-se para o Man, casamento. this was going to be the wedding of the century. Então, esse Bought seria a o casamento do beautiful, século. beautiful dress. Ela comprou vestido lindo. Her guy was a guy of means, so he was like, no, just choose the diamond that you want. And then she chose the biggest diamond that she could choose. O marido tinha condições e ele disse, pode escolher o que tu quiseres. Ela escolheu o maior diamante possível. She arrives at the wedding Então ela chegou no in the casamento, car of her dreams. no carro dos sonhos dela. She walks the carpet. Então ela The caminhou church pelo is tapete. looking absolutely amazing. E a- Flowers everywhere. A igreja Colors estava are white. maravilhosa. It's amazing. Flores em todos os cantos, estava tão lindo. So they come to the front Depois chegaram à frente. and they are getting married. E The estavam pastor's para like, se casar. do you take towel Então, to be your lawfully wedded husband? então o pastor disse, aceitas o tal como esposo? Oh, esposo? fulano. O fulano. She's like, yes! Ela disse sim. I've always wanted to get married in this Eu church. sempre quis casar Yes, nesta igreja. yes, I take sim, him. Porque eu gosto muito dele. And then the pastor then said, now you're husband and wife. Então o pastor disse, agora vocês são He esposo e says, esposa. my favorite part, she says, my favorite part is that how those guys always kiss each other and then it comes so beautiful in the Então, pictures. diz, a forma como o casal so beija se fica the pastor sai says, muito you bem may na now foto. kiss the bride. E o Then pastor she diz, pode kisses the beijar bride. a noiva e ele beijou a kiss each other, noiva. whatever. Eles beijaram-se depois. And then she's like, E depois, thank you so much, Folani. muito obrigado, fulano. Thank you, pastor. Obrigado, pastor. Thanks everyone for attending my wedding. Obrigado a todos por terem participado do meu It has been great. It has been Meu beautiful. casamento foi bonito. I'm going back home. Volto agora para casa. Because for her, Porque para ela, it was about the wedding. tudo tinha a ver com She's not after the a wedding. festa de casamento. She o has done all the casamento. pictures. Então ela fez todo She o just das goes fotos. back to her mother's house. Depois ela voltou para Because casa what da she really mãe. wanted was the wedding. Porque na verdade o que ela queria era She aquele evento did do not understand casamento. that a wedding is just an entry into a marriage. Então ela não sabia que o casamento é a entrada para o matrimônio. So, getting born again Então nascendo de novo is just the wedding é apenas o It is evento just do the casamento. entry É apenas a entrada into a relationship with the Holy para Spirit. relacionamento com o Espírito Santo. So don't come to the altar and say, I received Jesus. Então, uma vez para o altar dizer que recebia Jesus. And say, thank you so much, Pastor. Obrigado, pastor. Thanks, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. I'm out of here. Agora To live my life again by the estou a flesh and try to sair make everything e happen. viver a minha vida com base na carne e tentar fazer com que as coisas aconteçam. If you study in the Holy Spirit, Então, se começas no Espírito Santo, continue in Him. continue nele. Because if you don't, Porque se tu não fores a fazer isto, Paul is just looking and say, "Ah, Paulo olha e diz, something's wrong here. alguma coisa está errada aqui. This must be witchcraft. Isso pode ser curandeirismo, feitiçaria. Amen. Amém?
So let me finish off this way. Deixem-me concluir desta maneira. It is the Spirit who gives life, É o which is John Espírito 6, que verse 63. concede a vida. No livro de João, capítulo 6, versículo The 63. flesh profits nothing. A carne não produz nada. So let me finish with this point about the truth. The words I've spoken to you are spirit and they are life. Então, as palavras que eu falei para si são espírito e vida. So do you know why it is tough sometimes then to, or it's always tough, it's impossible, to then live the word of God, live according to the word of God, Então, sabem por que é impossível viver de acordo com a palavra de Deus? if the Holy Spirit is not in the mix, Se o Espírito Santo não estiver if you're not dentro, depending on the Holy se não Spirit. estiver a depender do Espírito Santo. Well, here's what it says Eis aqui que diz about the Holy Spirit, acerca do Espírito Santo. right? When the Holy Spirit comes into your life, Quando o Espírito Santo vem à tua vida, which is John 14, verse 25 to 26. So it does two things. He reminds you. So he says, the things I've spoken to you while being present with you, but these things I've spoken to you, the truth, which is the word of God, was being present with you. But the helper, the Holy Spirit, whom my Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all the things that I've said to you. All right? amém? João capítulo 14, começando do versículo 25 ao 26, diz assim a palavra: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. So, when we read the word, Quando lemos a palavra, sometimes you think you've understood por vezes nós achamos que entendemos simply because your head has understood, simplesmente porque a tua mente entendeu. but yet your heart has not understood. Mas mesmo assim o teu coração pode não ter entendido. Because it talks about the Holy Spirit writing the law Então, porque fala do Espírito Santo a escrever a lei on the tablets of our heart. na tábua dos nossos Your word corações. have I hidden in my heart A sua palavra escondi em meu that I may coração not sin against para que you. não possa pecar contra ti. So the Holy Spirit hides the word, writes the word on your heart, Então, o the Espírito tablets of your Santo heart, escreve a palavra nos nossos corações, nas tábuas dos nossos because He corações, teaches us all things. porque Ele ensina-nos todas This as is not coisas. mental teaching. Isso não é ensino de forma mental. This is heart teaching. É ensinamento do This coração. is inscribing by the finger of É the Holy Spirit in our hearts. escrever pelos dedos do Espírito So, Santo. so this is what then enables you to keep the promises, to keep the word. É isso faz com que tu consigas Because the Holy Spirit does a work of guardar writing it. as promessas de Deus, porque é o Espírito Santo que escreve. And on top of that, He has introduced the laws. Remember the laws of lift Então, and thrust, e ele the também, law of the Spirit of life. ele também introduz a lei do impulso. But He then goes to work with the word of God, Mas ele também vem trabalhar com a palavra de Deus. taking it Ele toma and writing it e ele escreve on our hearts. em nossos Because corações. the Holy Spirit teaches you all things. Porque o Espírito Santo ensina todas Remember what as it says coisas. that the law kills, the letter kills. Porque a Escritura diz que a letra, ela mata. So if you're just reading the Bible, it's like it's letters. Então, se lês apenas a Bíblia superficialmente, And são some of apenas you have letras. become quite proficient. You read the red letters. I only read the red letters. Então, alguns são proficientes dizem que eu somente leio as letras pintadas de vermelho. You know? Then the letter kills. A letra, ela mata. But the Spirit of God Mas o Espírito de Deus gives life. dá vida. So, we need the Holy Spirit when we study the Word. Então, nós precisamos do Espírito Santo quando estudamos When we a listen to palavra. the Word like this, Quando nós ouvimos a palavra desta you should be forma, having a conversation with the Holy Spirit. Holy Spirit, então deves ter uma conversa com o Espírito I Santo. need this Word in my Porque o heart. Espírito I Santo, need eu it preciso to dessa sink palavra in no meu my coração. spirit. Eu preciso receber o Espírito Santo. Partnering with Him Então, ter essa parceria in com your Ele. reading, in your hearing, Na sua leitura, no seu ouvir, so that He works it. para que Ele possa operar. And then John 16, Depois no livro de João, capítulo Verse 16. verse 10, and then John 14 is saying He also brings to remembrance. Então, João 14 também ele traz You know? a lembrança. Sometimes we fall into sin because we just don't remember at that moment what the Word of God says. Então, por vezes, nós caímos no pecado e não nos recordamos que a palavra de Deus diz naquele Like, oh, momento. I've just lied. De que, eu já menti, acabei de mentir. But if you're walking with the Holy Mas Spirit, se fores andar com o Espírito Santo, He will remind you, Ele vai te hey, recordar. dude, Vai dizer, ei, don't say that. não diga isto. Okay? So John 16, verse 18.
João capítulo 16, versículo 18. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truth. He will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you the things to come. That's John 16, verse 18. Então, João capítulo 16, versículo 13, diz assim: Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. 1 Corinthians 2. I just want you to get this and Primeira carta de try Coríntios, to land capítulo this 2. plane. 1 Corinthians 2, verse 9 to 16. So just note it, but I'll just focus on a few verses here. Okay, verse 9. No eye has seen, no ear heard, no entered the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. So the things that God has prepared for you Então, tem coisas que Deus preparou para ti, in his word. na sua palavra. Things that, promises that are just for you. Promessas que são With your name on it. exclusivamente para ti, com o seu nome lá escrito. Because the word is called a testament, Porque a palavra chama também de um testamento. and the testament is just a will. Então, o testamento tem a It ver is for com... dispensing inheritance. É para dispensar, é para conceder a herança. And so there's a will, God's will for you. Então, a vontade de Deus para ti. No eye has seen it, Nenhum olho no viu, ear has heard it. nenhum It ouvido has not ouviu, entered the hearts of men não entrou no coração de what he nenhum has homem prepared for you. aquilo que Ele preparou para ti. But listen to verse 10. Mas ouçam o versículo 10. But God has revealed them to us through his Spirit. Diz, Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. For the Holy Spirit Porque o Espírito searches all things, sonda todas as coisas, yes, the deep things of God. até mesmo as profundezas de Deus. So the Holy Spirit is searching the deep things of God. O Espírito Santo, ele What is sonda as on the profundezas de Deus. Deepest part of the heart of God for Onde us. está o que está no ponto mais profundo do You know, coração de Deus para nós. You've heard it said, like fathers, especially some of us. Diz para os pais. Well, like, I wish I could just show my daughter how much I love her, show my son how much. Então, But poder you mostrar know, como amo it's there, it's o there, it's filho ou a there. filha, But you're like, está lá. where? How Mas do I do it? como é que eu faço? Como é que eu posso So the Holy mostrar Spirit isso? goes into the heart Então, of God, o the Espírito Father. Santo vai para o He coração searches do the depth Pai, and says, Deus. what is it? Ele busca ver o que That is the heart of God for you. está no coração de Deus para ti. The Holy Spirit searches it, O Espírito Santo sonda. right? And then verse 11, for no man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him. Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God within God, the Holy Spirit. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Now, we've received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us by God. Diz, nós, porém, não recebemos Holy o Espírito Spirit. do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos que as coisas de Deus, entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. So the Holy Spirit makes known the things Então, o Espírito de Deus traz a luz, that have been freely faz-nos given to us by conhecer God. aquilo que Deus nos concedeu de forma gratuita. These things we also speak not in words which men's wisdom teach, but which the Holy Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Então, Amen. diz, dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Okay, let me give you two more scriptures here. 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21. And so we have. So if there's a book that you like, Então, se existe livro que tu gostas, I had the opportunity to like give my daughter a certain book, então o pastor teve a oportunidade de dar à filha dele livro. and then I said, you know what? I know the author. Então, ela sabe, eu conheço o autor. And I said, here's the number of the author. Então, está aqui o número do autor. Call the author, Então, ligue para o autor do livro. and you can study the book with the author.
E podes estudar o livro diretamente com o autor do livro. So the Holy Spirit Então, o Espírito Santo is the author é o autor of the word. da palavra. So why not ask him Então, to explain it and Então- bring revelation and understanding? por que não pedir a ele para que dê revelação e entendimento da palavra? Because the book of 2 Peter chapter 1 verse 19 to 21 says, so we have the prophetic word confirmed. We should do well to heed as to a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing first that no prophecy of scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, it's talking about the scriptures, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Diz assim, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz a palavra: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se nela prestarem atenção, como a uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. So he's the author of the revelation Ele é o autor da revelação and he's the interpreter e ele é o intérprete of that same revelation. dessa mesma revelação. So here's my last scripture today. A última escritura, We need the Holy Spirit. precisamos do Espírito Santo. Psalms 119, verse 18 to 20. And I'm giving you a glimpse. Today I talked about, but there are other aspects. There's prayer, there's being guided, being led. The scriptures are so plain about why and how, why we need the Holy Spirit. Então, as escrituras, elas são tão plenas do porquê e a razão que nós precisamos do Espírito Santo. But right now I'm talking about the word Mas agora estou a falar and being able especificamente to da live the palavra word. e ser capaz live de according to the alimentar-se da word. palavra, viver da palavra. Psalms 119, this should be our prayer as we finish today. Então, Salmos capítulo 119, essa deve ser a nossa oração hoje. Open my eyes that I may see the wondrous things in your law. I am a stranger in the earth. Do not hide your commandments from me. My soul breaks with longing for your judgments at all times. Amém. That's Psalms 119, verse 18 to 20. Salmos capítulo 119, versículo 18 a 20. Diz assim a palavra: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se pelo perene desejo das tuas ordenanças. So you see, that prayer is really you talking to the Holy Spirit. Então, esta oração é tu falares com o Espírito Santo. Say, Holy Spirit, open my Diz, eyes Espírito Santo, abre os meus olhos that I may see the wondrous things para in your law, in que your eu word. possa ver as maravilhas da tua palavra. I'm a stranger in the earth. Eu Do sou not hide your peregrino na commandments from terra, me. não escondas de mim os teus mandamentos. Even my soul breaks with Então, a longing minha alma consome-se pelo perene for your word, for desejo your das judgments, tuas ordenanças, for what you want to say, for what you want to speak para concerning your aquilo que o word. Senhor quer falar in my comigo em minha vida. Let us stand Vamos levantar, as we close. assim que encerramos. Well, Father, I thank you Pai, eu agradeço for these your children today. por seus filhos. Father, we come back to that place of fellowship with the Holy Spirit. Nós voltamos ao lugar de comunhão com o Espírito Santo. We receive it. Recebemos, We receive the love of the Father. recebemos o amor do We Pai, receive the grace of our Lord Jesus Christ. recebemos a graça do Senhor Jesus And Cristo receive that fellowship of the Holy e Spirit. recebemos essa comunhão com o Espírito Father, Santo. bring such intentionality Senhor, traga uma intencionalidade into our walk, into our na daily nossa life, caminhada, no nosso dia a dia, to talk to you, Holy para podermos Spirit. falar consigo, Espírito Santo. And we know you speak back to us. E sabendo que o Senhor falará You falará guide us, de you volta lead conosco. us. O Senhor irá nos guiar, You liderar-nos. convict us. O Senhor irá nos You convencer. reveal to us O what you're Senhor saying through your word. revelar-nos aquilo que diz através da sua palavra. You will be our shepherd, O Senhor será o meu pastor, our o Lord, nosso pastor, o our nosso, Lord, our Adonai. nosso Senhor, o nosso Adonai. So we thank you this morning Senhor, agradecemos esta manhã. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. Amen and amen. Amém. Let's give the Lord a hand this way. Amen. Praise God.